Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Liara e esse é o My Virtual Shelf. O vídeo de hoje é o meu top 5 romances de época que tratam de guerra preferidos da vida. Eu gosto muito de ler romances de época, é um costume que veio crescendo a partir do meu ensino médio, conforme eu fui tendo aula de história sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e eu fui descobrindo essa literatura, eu me interessei muito por isso, então eu já li várias coisas com essa temática e hoje eu vou falar sobre os meus 5 livros preferidos. Importante dizer que eu não separei eles por ordem de preferência, então não necessariamente o primeiro que eu mostrar aqui vai ser o 5º lugar ou o primeiro lugar, eu preferi separar eles em ordem de acontecimento, conforme foram os acontecimentos históricos acontecendo, eu coloquei no vídeo, porque eu não me sinto segura em dizer qual eu prefiro pra vocês, pra ser bem sincera, eu gosto deles igual, todos me emocionaram de uma forma muito semelhante, então melhor deixar assim, nessa organização. O primeiro livro dessa lista é O Pacifista, do John Boyne, é o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, que embora não tenha entrado nessa lista, não quer dizer que eu menos goste dele, eu só gostei mais desse aqui, porque ele é diferente, ele retrata a Primeira Guerra Mundial e não a Segunda, como normalmente os autores falam nesses livros com essa temática, então eu achei bem diferente. Aqui o autor traça um paralelo entre passado e presente, então o protagonista, o Tristan Sadler, ele vai para a guerra aos 21 anos e depois que termina a guerra ele vai conversar com a irmã de um amigo que ele faz nas trincheiras e no seu treinamento militar e conta toda a história do que ocorreu. Então tem esse paralelo entre o que está acontecendo agora, o Tristan indo encontrar a irmã do seu amigo e contando o que se passou, e ele retrata para ela, ele relata para ela todo o sofrimento que ele teve desde que ele descobriu que ele precisaria ir lutar, até o seu treinamento militar, onde ele conheceu o Will, e toda a sua história com o Will, toda a história de amizade, como ele foi descobrindo que ele estava na verdade apaixonado pelo amigo, e fala sobre um assunto super sensível, além de que é um publicidade, gente. Além de ele estar lutando uma guerra e ser super sofrido e estar no momento mais trágico da vida dele, um dos momentos mais trágicos da história mundial, ainda ele se descobre homossexual em um mundo completamente preconceituoso, em um ambiente hostil, e ele precisa lidar com isso, com os seus medos e com as suas dúvidas, até eles sofrerem perdas e ele estar completamente desolado e sozinho no mundo, e sua trajetória do início ao fim da guerra, como é que ele se sente com isso, ele tem que lidar com seus traumas pós-guerra e conversar com a irmã do seu melhor amigo e do seu amante. É um dos tratamentos que ele encontra, é uma das ajudas mais eficazes que ele tem para tratar o seu trauma. É um livro completamente necessário, é um livro muito necessário, que todo mundo deveria ler, eu recomendo ele sempre. Eu tenho uma história maravilhosa com esse livro, que eu li ele junto com uma professora que eu tive na faculdade, Prof. Carla. Um beijo, eu sei que você assiste o canal. Nós tricotamos bastante sobre esse livro e ela tem uma percepção muito parecida com a minha, de que é um livro incrível, fantástico. O segundo livro do meu top 5 é Toda Luz que Não Podemos Ver. Esse livro já se passa na Segunda Guerra Mundial e embora a gente ache que é um pouco receita de bolo as tramas desses livros, esse aqui vai completamente na contramão. Ele conta a história de duas pessoas, duas crianças, a Marie-Laure e o Weber. Eu acho que é assim que se fala, gente. Me desculpe se não for. Ela é uma menina que perdeu a visão aos 6 anos. E o pai dela constrói uma maquete do bairro em que eles moram, em Paris,
para que ela consiga reconhecer com os dedos os locais, as ruas, e quando ela for sair sozinha, ela conseguir se locomover e não se perder e conseguir chegar em casa. E o Werner é um menino que é apaixonado por rádio. Ele e o avô têm uma história muito interessante com rádio. Então ele aprende a construir rádio no decorrer da história. E quando Paris é bombardeada, eles precisam fugir. Então o livro vai tratar toda a história dos dois protagonistas até eles se encontrarem e as suas histórias se intercalarem. E tem um background muito interessante aqui, porque a guerra não é o foco. A sobrevivência dessas pessoas e a sua garra em se manter viva é muito mais forte do que o conflito em si. O autor conseguiu construir uma história super bem amarradinha, com personagens cativantes. Os personagens secundários são muito cativantes, então você se vê envolvido na trama e na história de cada uma das pessoas que são retratadas aqui no livro de uma maneira inigualável. É muito interessante, é cheio de frases de efeito. Eu tenho um costume de anotar frases que eu acho interessante dentro aqui, e esse aqui eu escrevi várias. Então, para quem gosta desse tema e tá um pouco cansado da narrativa normal, é uma história que vale muito a pena se ler. O Menino dos Fantoches de Varsóvia conta a história do Mika, um menino de 12 anos, judeu, que vai morar num gueto com a sua família quando a Alemanha nazista obriga todos os judeus a deixarem as suas casas e os remove para favelas isoladas nos interiores das cidades e dos países. Então, o Mika, quando ele tem 12 anos, o avô dele falece e ele herda um casaco que era o maior patrimônio que o avô dele tinha. E nesse casaco ele descobre que tinham vários bolsos, e nesses bolsos tem um teatro de fantoches e papel machê. E isso vai revolucionar a vida inteira do Mika. Ele começa a usar esses fantoches para trazer um pouco de alegria pro povo. Então, quando ele vê que ele tem esses fantoches, ele começa a fazer teatros para sua irmã ou pro orfanato que tinha dentro desse gueto, até que um oficial da Alemanha nazista descobre e leva ele para um bar onde os soldados costumavam se reunir para ele fazer essas apresentações, e a partir daí o seu mundo vira de ponta cabeças, mais do que já estava revolucionado, e ele se vê entretendo os seus maiores inimigos. Isso deu todo um tom para a história, mostrando a guerra de uma forma completamente diferente, que nós não vimos em nenhum outro livro que retrata esse conflito, mostrando um menino que é só uma criança quando tudo começou, se vendo numa situação completamente difícil e tendo que lidar com isso não só como um profissional para entreter as pessoas, os seus inimigos, como uma criança que não entende o que está acontecendo, mas tem a consciência de que ele está fazendo algo extremamente condenável nos olhos de muitas pessoas, já que ele é um menino judeu e está entretendo o público que condenou a sua família e todo o seu povo a anos de sacrifício, a morte, enfim. É um livro muito interessante de se ler, numa perspectiva completamente nova, e eu devorei ele rapidinho, então eu recomendo para vocês. A Menina que Contava Histórias também é ambientada entre passado e presente e vai contar a história de 3 personagens principais: a Sadie, a avó dela e o seu Joseph. A Sadie é padeira e no seu trabalho ela conheceu o seu Joseph, que era um consumidor frequente ali da padaria, e eles ficaram muito amigos e conversavam muito. E um dia ele resolveu que ele ia contar a história dele, qual era o que ele realmente fazia na vida dele. E ele falou pra ela que ele era um oficial da Alemanha nazista, o que incomodou muito a Sadie, porque a avó dela é uma sobrevivente do Holocausto. Então, o seu Joseph decidiu que ele precisava ser perdoado e que ele iria falar com a avó dela, contar toda a sua história e pedir perdão, e se ela o perdoasse, ele ia
poder morrer feliz e nunca mais iria incomodar a Sage, nunca mais iria falar com ela, enfim. Então, aqui a avó da Sage e o seu Weber contam a sua história em paralelo. O Sage sobre tudo o que ele fez, todas as atrocidades que ele cometeu e tudo mais, e a avó da Sage fala sobre toda a sua trajetória, que ela era muito pequena e foi levada para Auschwitz junto com a sua mãe em um vagão de trem. Tudo que ela passou por lá e que ela só conseguiu sobreviver porque ela conseguia entender muito bem o alemão e o austríaco, que ela sabia escrever e datilografar nas duas línguas, então ali dentro do campo de concentração ela conseguiu um emprego como secretária de um oficial. Ela conta todas as atrocidades que ela viveu, tudo que ela viu ali dentro, todas as pessoas que ela perdeu, até o momento em que ela estava quase desnutrida no campo de concentração e então o exército americano chega para libertar todo mundo, e então ela se recuperou, teve tratamento e conseguiu constituir uma família depois. É uma história muito envolvente, você não espera que isso aconteça. Eu não conseguia imaginar que um oficial da Alemanha nazista, que está morando normalmente, convivendo em sociedade como se nada tivesse acontecido, tenha essa crise de consciência. O que me surpreendeu foi a crise de consciência, de querer se desculpar, mesmo sabendo que não tinha como, que é indesculpável. É uma história que nos ensina muito sobre resiliência, autoconhecimento, sobrevivência, luta e principalmente sobre perdão. Eu jamais esperava o desfecho que a história teve. Foi um final surpreendente e eu super recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, ele é essencial. E o quinto livro, mas não menos importante, é a minha última leitura de romances históricos que tratam sobre guerra. É uma história recente, é uma história que foi um presente para mim, literalmente eu ganhei o livro, mas foi um presente eu conhecer essa história e poder falar sobre ela. Eu fiquei um pouco obcecada por isso, então eu pesquisei muito sobre e eu achei fantástica toda a trajetória dessa personagem. O Diário de Miriam é uma história real contada por uma menina que tinha 6 anos quando a guerra da Síria começou. Foi super rápido de ler, ele é em formato de diário mesmo, então são as palavras da Miriam contando o conflito. Ela tinha 6 anos quando a guerra começou e terminou com ela com 14, salvo engano. Então demonstra toda a inocência de uma criança, de uma pessoa que não entendia o que estava acontecendo, mas compreendia muito bem o que é o medo, o que é a sobrevivência, o que são sacrifícios necessários e, acima de tudo, o que é o amor de uma família. Porque a Miriam conta a história de tudo que ela passou, conta todos os sofrimentos que a família dela teve que enfrentar. Ela retrata Tem uma mosca aqui, gente. Ela retrata como foi difícil ela entender o que é a perda, o que é perder alguém próximo a ela, sem nunca ter passado por isso antes. Então, é fantástico. Foi muito de repente que eles tiveram a sua vida virada de cabeça para baixo. A alegria da Miriam era ir para a escola, ter boas notas, ter uma amiga e ter uma amizade com a professora, e de repente isso foi super dificultado, mas mesmo assim ela nunca deixou de ter fé, de acreditar, de pensar que ela ainda poderia ir para a escola outro dia e se deliciar com as pequenas coisas. A forma com que ela relata os acontecimentos e que ela fala com todas as letras que ela sentiu medo, mas ela sabia que ela tinha que ser forte pela sua irmã menor, foi estarrecedor. Uma curiosidade muito legal sobre o Diário de Miriam é que ele foi traduzido para o francês e uma professora de São Paulo, de Osasco, levou para a escola a história dela e falou com os alunos, e os alunos ficaram enlouquecidos sobre isso, e eles mandaram várias cartinhas para o jornal Jota
pedindo para eles traduzirem, e o Jota junto com a Darkseid trouxeram a história traduzida para o Brasil, e na edição tem todas as cartas das crianças falando e pedindo que eles queriam saber mais sobre a história. Eu achei isso fantástico, muito incrível mesmo. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, um tema que eu gosto muito de falar, ler e estudar, então eu espero que esse vídeo não tenha ficado gigante e que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido despertar curiosidade em vocês, porque são histórias que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, mas que são extremamente necessárias e todo mundo deveria ler. Se você gostou desse vídeo e gosta desse assunto, deixa seu joinha, compartilha com os amigos, me segue lá nas redes sociais e se inscreve no canal. Eu vejo você semana que vem. Beijos!